Mudar um pouco de assunto e falar um pouco de economia. A equipe econômica do governo Lula anunciou nessa tarde as primeiras medidas de um amplo pacote com a promessa de melhorar as contas públicas. São decisões que envolvem aumento de arrecadação e corte de gastos. A gente vai com a Tainá Farfan, ao vivo de Brasília, que resume essas medidas para a gente, porque é certo que o ministro Fernando Haddad vinha sofrendo uma certa pressão do mercado para reduzir o rombo. Daí a importância da gente entender o que ele prometeu fazer nesse pacote. Tainá, boa noite. Márcio, ótima noite para você e para quem está com a gente aqui na CNN. Fernando Haddad fez esse anúncio ao lado de Simone Tebet de um pacote, o primeiro pacote de medidas desse novo governo, com 3 MPs, 3 decretos e uma portaria interministerial. E a estimativa, Márcio, é de reduzir o rombo nas contas públicas em 242 bilhões de reais. Não só reduzir esse rombo, mas também garantir um superávit. A gente preparou uma arte para vocês para mostrar o que está dentro, o que está entre essas medidas, dentro desse pacotão anunciado por Fernando Haddad. Olha só. Programa Litígio Zero. Nele, pessoas físicas, micro e pequenas empresas podem quitar dívidas e, assim, o governo aumenta a arrecadação. Vai permitir um desconto de até 50% sobre o valor total da dívida de até 60 salários mínimos e, para pessoas jurídicas com valores maiores que 60 salários mínimos, desconto de até 100% sobre o valor de juros e multas. E o programa ainda prevê o fim do recurso ao CARF para valores abaixo de 15 milhões de reais. Outra medida do pacote prevê que PIS, COFINS não serão calculados sobre o ICMS e ainda possível retorno da cobrança de impostos sobre os combustíveis a partir de março. Além disso, ainda está previsto o retorno do voto de qualidade no CARF, que é o voto de desempate a favor da União em conflitos com contribuintes. Com esse voto, as chances de vitória da Receita aumentam, o que amplia a arrecadação. Também chamou a atenção um outro ponto, Márcio, a estimativa do resultado primário depois da implementação dessas ações e a redução das despesas em cerca de 50 bilhões de reais seria de um superávit, então, de 11 bilhões de reais. Fernando Haddad explicou que essa estimativa de superávit seria viável se tudo der certo, mas que algumas dessas medidas ainda dependem de outras variáveis. Outro ponto que ele trouxe é que a meta é fechar 2023 com um déficit primário de menos de 1% e zerar no início de 2024. Fernando Haddad ainda disse que está preparado caso tenha que adaptar essas medidas, para conseguir atingir os resultados. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Nós vamos perseguir esse objetivo. Qual é o objetivo? De que a despesa se aproxime da de 2022, como proporção do PIB, e que a receita se aproxime de 2022, como proporção do PIB. Me parece muito autoevidente que essa é um rumo adequado para a situação que a economia vive hoje. Aproximar a receita da de 2022 como proporção do PIB e a receita, a despesa também. Ou seja, tentar equilibrar o orçamento ainda esse ano, lembrando que nós podemos ter frustrações e que essas frustrações devem ser compensadas por outras medidas à medida que o ano transcorre e que a gente faça o acompanhamento do que está acontecendo. E nesse mesmo dia em que a equipe econômica lança um primeiro pacote, o presidente Lula volta àquela velha discussão sobre gasto social versus investimento. O presidente disse hoje que as despesas públicas não podem ser vistas como gastos, e sim como investimento. A fala aconteceu durante a cerimônia de posse da nova presidente da Caixa Econômica, Maria Rita Serrano. Vai construir uma narrativa diferente nesse país. Uma narrativa diferente, porque tudo que a gente faz é gasto. Tudo. Se eu compro comida, é gasto. Se eu coloco dinheiro para dar comida para o pobre, é gasto. Se eu vou fazer o Bolsa Família, é gasto. Se eu coloco dinheiro na saúde, é gasto. Se eu coloco dinheiro em qualquer coisa, é gasto. Na educação é gasto. A única coisa que não é tratada como gasto nesse país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro. Esse eles não tratam como gasto. Possivelmente eles tratam como investimento.
Fernando Nakagawa já está aqui no estúdio para nos explicar como essas medidas do plano econômico de Fernando Haddad vão funcionar. A gente lembra, Naka, o novo governo mal tinha começado e já se questionava todo o valor destinado às ações sociais e como isso impactaria nas contas públicas, o que poderia ser feito para solucionar isso. Esse anúncio de Fernando Haddad, que vai tentar equilibrar o orçamento, foi bem recebido pelo mercado? A primeira reação, Márcio, foi positiva. A percepção dos economistas é que Haddad apontou um caminho que os economistas do mercado financeiro, o mundo da economia, julgam como o correto. A ponderação que eu ouvi hoje após a divulgação desses números é que algumas das estimativas apresentadas pela equipe econômica talvez estejam demasiadamente otimistas. Por exemplo, na hora de arrecadar mais recursos ou mesmo na hora de cortar gastos públicos. A gente separou os números, Márcio, para entender como é que seria possível chegar a estes 240 bilhões, quase 250 bilhões que o ministro da Fazenda anunciou. Então, basicamente, são 4 grandes grupos em que juntos Haddad, Tebet e Esther Dweck acham que seria possível levar as contas que estão no vermelho hoje para um cenário de estabilidade quase no 0 a 0. Como? Primeiro, as receitas estimadas para este ano com a arrecadação de impostos foi atualizada para cima, em 36 bilhões. Segundo Haddad, a conta anterior tinha alguns probleminhas ali, eles refizeram a conta e o número que saiu é maior. Há receitas permanentes em extras em 83 bilhões. O que tem aqui dentro? Tem uma série de coisas, por exemplo, a volta dos impostos federais dos combustíveis, tem também a volta daquele tributo que foi cortado no finalzinho do ano, na virada do ano. Tem receitas extraordinárias, como os programas de repactuação dos tributos federais, e também tem um pouco de redução de despesas com 50 bilhões, com corte e revisão de contratos. Com tudo isso, Márcio, qual seria o impacto geral nas contas públicas? A estimativa do orçamento é de um déficit de 230 bilhões de reais. Isso poderia cair para um saldo positivo de 11 bilhões, mas o ministro está mais discreto, conservador, e acha que seria possível um valor inferior a 100 bilhões de reais. Além disso, o ministro também deixou bem claro, Márcio, que o salário mínimo é de R$ 1.302, não será de 1.320, como o governo prometeu. Parece uma diferença pequena, mas tem um impacto enorme nas contas. Né? Gigante, e para as famílias também. Obrigado, Naka. É importante eu trazer de novo o Caio Junqueira, ele já aparece na tela, porque ele adiantou um pouco o que conteria, o que estaria nesse pacote econômico aqui na nossa programação. Mas o Caio vai além agora e nos traz a posição da Fiesp sobre esse esforço do governo de arrecadar mais e gastar menos. Caio. Bom, uma nota assinada acabou de sair, viu, Márcio? Pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, né, filho do Zé Alencar, que foi vice-presidente da República junto com o Lula 1 e Lula 2. O que diz a nota? A Federação das Indústrias, né, do Estado de São Paulo entende que uma política econômica crível e harmônica é fundamental para a recuperação da indústria brasileira e, consequentemente, promover o desenvolvimento do país. Diz que as políticas monetária e fiscal precisam caminhar juntas para a existência de um ambiente macroeconômico favorável aos investimentos produtíveis. Aí que vem a crítica, né? Diante das medidas apresentadas pelo Ministério da Fazenda, a Fiesp pondera que a melhora do resultado fiscal não pode estar ancorada majoritariamente no aumento de receitas, tendo o Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo, arcando a indústria de transformação com parcela significativa do total de impostos arrecadados. E diz que, além disso, o alto volume de contencioso, que é justamente o que a decisão, o pacote ataca, reforça a necessária e urgente reforma tributária. Márcio. Caio nos traz a repercussão junto à indústria, representada aqui pela Fiesp, a Federação das Indústrias, poderosa Fiesp do Estado de São Paulo. E o Naka volta ainda nessa edição com os números do mercado financeiro, como foi a repercussão. Por enquanto, obrigado, Caio.